Olá, bom dia a todos. Saudamos a todos vocês que nos assistem pelo canal do YouTube da Escola de Gestão do Paraná e em nome do secretário de Estado da Administração e Previdência, Cláudio Stabile, da diretora da Escola de Gestão do Paraná, Aline Albano Justus, da diretora de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Ruth Menezes, e da chefe do Departamento de Recursos Humanos e Previdência, Wanda Dolce Garcia, damos início à palestra online sobre manutenção da unidade de organograma Meta 4. Lembramos que todos precisam registrar suas presenças. O horário para registro de presença é das 9 às 11 horas da manhã. Depois deste horário, você não conseguirá mais registrar a presença na plataforma. Ao final da palestra, nós teremos as respostas, das perguntas encaminhadas pelo chat. Então, a palestrante vai responder as perguntas que vocês enviarem e fizerem via chat. Agora, nós passamos a palavra para a nossa diretora de gestão, Ruth Menezes, que vai falar um pouquinho com vocês. Obrigada, Roseli. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, colegas. Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos, então, hoje dando continuidade ao nosso programa de formação continuada para os profissionais de recursos humanos do Estado do Paraná, que é um programa que vem sendo desenvolvido pela nossa diretoria, de gestão de pessoas, ali por meio do Departamento de Recursos Humanos e Previdência, desde 2021. Nós temos feito esse programa de forma híbrida, algumas vezes presencial, algumas vezes online, como hoje nesse webinário. Nós temos procurado atender todos aqueles assuntos que nós achamos que ainda suscitam dúvida nos senhores que atendem no dia a dia. Para quê? Para que a gente tenha mais ferramentas, para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, para que a gente possa aprender cada vez mais o nosso trabalho. Hoje, então, nós vamos tratar de um assunto bem importante, que é o organograma. São as arvorezinhas das secretarias que vocês vão tratar com a Bia. A Bia, talvez vocês não saibam quem é, mas é a Manfroy, que vai estar com vocês aí, que vocês conhecem bem. E eu quero, nesse momento, também agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, que fazem acontecer isso. Então, toda a nossa equipe da Escola de Gestão, hoje a Roseli está aqui do meu lado, mas tem todo esse pessoal aí por trás também nos ajudando, a Aline, muito obrigada. Sem o apoio da Escola de Gestão, a gente não conseguiria atingir tanta gente, então, sem dúvida, é imprescindível, esse apoio. Todo o pessoal ali do Departamento de Recursos Humanos também, Recursos Humanos e Previdência, a Dani, que é a nossa coordenadora, a Poli, que ajudou aí a mexer nesse material todo, a Manfroy, que é a chefe da divisão, e todo o pessoal da divisão também. É uma equipe toda, gente? Vocês fazem parte da nossa equipe, nós fazemos parte de vocês, é uma equipe só, a Recursos Humanos do Estado do Paraná. É assim que eu vejo, é assim que nós nos vemos. Por isso que é tão importante a presença de vocês hoje aqui, a presença de vocês em todos os nossos eventos de capacitação. Tem uma frase que todo mundo fala, que somente com a educação que nós mudamos o país, então é só com a educação que nós mudamos o nosso dia a dia também. E a educação é essa, é a capacitação. A gente está sempre procurando aprender. E aí eu fico muito feliz quando a gente tem resultados positivos. Então, assim, a gente lançou esses 2 cursos do Meta 4 e essa semana eu estava conversando com a Poli, ela estava me dizendo que o número de procura, o número de perguntas que tem vindo ali para o suporte tem diminuído. E não é que a gente não queira atender vocês, a gente gosta de atender vocês, mas é sinal de que o curso estando aí no ar está facilitando a vida de vocês, que era o que nós queríamos desde o começo, Que quando vocês vão lá fazer a implantação de alguma coisa, vocês têm uma ferramenta ali online para vocês conseguirem tirar a dúvida ali naquele momento mesmo. Então a gente estamos muito felizes com isso, acho que isso é um sucesso. E já vou avisar para vocês, no dia 31 desse mês, nós vamos fazer, então, o nosso evento presencial. Conto com a presença de todos vocês, com a presença de pelo menos 2 pessoas de cada unidade, de todas as unidades, todas as secretarias, autarquias, universidades. Quero ver todos aqui, quero que esse encontro presencial também seja muito importante, que a gente vai tratar também de coisas importantes, talvez não mais tão da parte técnica, mas da parte comportamental, que também é tão importante para todos nós, que somos gerentes. Todos nós gerenciamos a nossa vida, gerenciamos uma equipe, gerenciamos o nosso dia a dia. Então, da minha parte, só agradecer, desejar uma manhã muito produtiva e de muito aprendizado, agradecer as pessoas que vão estar aqui com vocês de novo e eu vou chamar a Manfroy para falar com vocês. Tenham um ótimo dia.
Olá, muito bom dia. Eu sou a Beatriz Monfrois e hoje estou como chefe da Divisão de Gestão de Folha de Pagamento, a DGF, e aqui do Departamento de Recursos Humanos da SEAP. Como já foi apresentado tanto pela Ruth quanto pela Roseli, nós vamos iniciar hoje um treinamento sobre manutenção da unidade de organograma. Como a Ruth falou, né, a famosa árvore do sistema Meta 4. Para nós darmos continuidade, a intenção aqui hoje é fazer um curso prático sobre a unidade de organograma. Como prático? Eu vou fazer aqui uma breve introdução, uma breve conceituação de algumas situações do sistema e após eu vou mexer no sistema Meta 4 com os senhores, então apresentando as telas, os campos a serem preenchidos e a nossa ideia é fazer uma criação, uma alteração e uma exclusão de unidade de organograma, justamente para que, quando os senhores tiverem esta necessidade, tenham esse curso, tenham esse embasamento. De forma geral, o intuito hoje é desmistificar a manutenção da árvore do organograma. Ela, sim, é de muita responsabilidade, tem consequências enormes para a vida dos servidores que estão dentro daquela unidade, mas com o conhecimento, né, e com essa instrução que nós vamos dar aos senhores, a gente quer possibilitar a autonomia dos RHs para mexer em sua árvore de organograma. Lembramos que, para toda e qualquer manutenção na árvore de organograma, precisa de um regulamento aprovado. Eu não posso, né, o RH não pode fazer manutenção conforme acha melhor ou que vai ficar mais bonito, o nome, nem nada disso. Precisa sim ter um regulamento aprovado para que se possa fazer essa manutenção. Né? Nós vamos falar na sequência, mas quando se trata de organismos, ou seja, informações que vão ao e-social, a cabeça, a secretaria ou a cabeça da autarquia, que nós vamos mostrar ali na sequência, essas são de competência da DGF, justamente porque tem relação direta com o sistema do governo federal, que é o e-social. Agora, as demais manutenções da árvore e alterações conforme regulamento aprovado, essas sim são de competência da unidade de recursos humanos. Então, como eu falei, eu vou dar uma breve introdução do porquê a árvore ou a unidade de organograma é tão importante. Tá? Para nós enquanto RH. É através dela que nós vamos informar as informações ao e-social, CNPJ, RAT, FAP, número de servidores com necessidades especiais, número de menor aprendiz que nós temos naquele órgão, qualquer informação relativa a recursos humanos, elas são enviadas ao e-social através, né, com o início na unidade de organograma. Outra informação muito importante, é através desta unidade alocada que a gente vai encontrar o projeto atividade para pagamento. O projeto atividade, ele está vinculado à pessoa e esta pessoa a uma unidade específica dentro do sistema Meta 4. Além disso, nós temos a hierarquia. Então, se eu hoje pertenço a um órgão e estou dentro de uma unidade de organograma, eu preciso hierarquicamente estar alocada em uma unidade correspondente para que, no demonstrativo dos meus documentos pessoais, ali como a gente coloca até nesse slide, ele venha corretamente que eu estou no órgão X com a unidade Y no centro de trabalho W. Então, a gente precisa dessa hierarquização para que a demonstração dos nossos documentos sejam corretos. E, além disso, a gente, como eu falei, né, nós temos a contratação de menor aprendiz e PCD, que também vem dessas informações relativas à unidade de organograma. E aqui, a gente vai... Como eu falei, o intuito hoje não é uma aula, um curso intenso ou extenso sobre conceitos do sistema Meta 4. Hoje nós vamos focar na parte prática. Mas para que a gente possa fazer a parte prática, é importante a gente conceituar algumas situações que vão ser importantíssimas para a nossa manutenção na sequência. Primeiro, o órgão. Aqui eu não estou colocando o órgão para conceito de direito administrativo. Não é isso. Aqui é órgão para conceito de sistema Meta 4. Tá? Então, órgão é a unidade integrante da estrutura da organização. Então, nós chamamos de organismo dentro do sistema ou órgão, que nada mais é do que a sigla do órgão que você pertence.
Então, nós temos a unidade de organograma, que é a estrutura que representa o organograma do estabelecimento ou instituição. É o W dentro do sistema Meta 4. Então, eu posso pertencer a um órgão, vou dar exemplo aqui, eu pertenço ao órgão CESP, o W é 051. Então, o meu órgão é CESP, a sigla é CESP, e a unidade de organograma é o W051. Então, é só para os senhores entenderem como que se situa essas informações dentro do sistema. Daí nós vamos passar para local de trabalho ou centro de trabalho. O que significa isso? É onde fisicamente aquele servidor desempenha as suas funções. Então, eu fisicamente trabalho na unidade da CEAP aqui na Jaci Loureiro. Então, eu trabalho no órgão CEAP, unidade de organograma 049 e local de trabalho no DRH DGF. Então, eu vou ter dentro da estrutura do Meta 4 esse escalonamento onde eu vou estar fisicamente. Pode ser que, como eu falei, vou voltar ao exemplo da CESP. Eu trabalho na CESP, que é um órgão situado na capital, né? Fisicamente ele é na capital, Curitiba, mas eu trabalho em uma delegacia lá do interior do estado. Então, fisicamente, eu trabalho na DP de Apucarana. Então, é lá fisicamente o meu local de trabalho, em que pese o meu órgão, ele pertença a Curitiba. E, por fim, a gente tem a unidade de trabalho, que é onde ele desempenha essa funcionalidade dentro do sistema Meta 4. Então, é onde ele se situa no organograma. Então, ele vai ter lá um número de 8 dígitos, que é onde a gente vai encontrar esse local de trabalho. Então, esse aqui é bem básico, assim, é só umas conceituações. E agora a gente vai apresentar para os senhores essa parte de manutenção diretamente no sistema. Como eu falei, a parte prática hoje, os senhores podem ter a liberdade de mandar questionamentos, dúvidas através do nosso chat. A gente tem uma equipe que vai estar selecionando esses questionamentos e, caso a gente não tenha tempo ou não seja possível responder todas hoje, na sequência nós enviaremos um e-mail com todas as respostas que foram enviadas aqui no chat, tá? Então, hoje nós vamos fazer a parte prática com a criação, alteração e exclusão de uma unidade de organograma para dar, então, essa liberdade e autonomia para os senhores quando tiverem que fazer esse tipo de manutenção na sequência. Eu vou pedir 10 segundinhos só para a gente poder abrir o nosso sistema e daí iniciamos a nossa parte prática. Sistema Meta 4. Importante ressaltar para os senhores o seguinte: este Meta 4, com estas cores diferentes, é o chamado Meta 4 homologação, que é uma cópia do nosso Meta 4 produção, que é o que nós utilizamos diariamente nas nossas atividades, mas ele serve para justamente que a CEAP realize alterações, testes de novas rubricas, testes de novas funcionalidades. É através deste sistema, desse Meta 4 homologação, que nós fazemos esses testes. E hoje nós vamos utilizar ele justamente que, como eu falei, né, a nossa árvore, nossas unidades de organograma, elas têm impacto direto no pagamento de pessoas, na alocação de pessoas. Então, a gente não vai utilizar o Meta 4 produção, e vamos utilizar aqui o Meta 4 homologação,
para que a gente possa fazer todos os demais testes. Vou aproveitar, né, e comentar. O Meta 4, ele é personalizável, essa primeira tela aqui. Então, quando eu utilizo bastante alguma informação, é possível que a gente coloque aqui na tela, clicando com o botão direito e acrescentar o desktop, ele vai vir aqui como um favorito, digamos assim. Então, é só isso que acontece tanto no produção quanto nesse homologação, ok? Então, vamos iniciar agora a parte de unidade de organograma. Para eu encontrar a unidade de organograma, eu tenho dois caminhos possíveis. Eu tenho através de organização interna, aqui, unidade de organograma. Então, este é o caminho. Aqui eu posso consultar tanto por gerenciar unidade de organograma, quanto por árvore de organograma. Lembrando, gente, existe agora uma barra de pesquisa dentro do sistema. E eu falo isso porque às vezes a gente não sabe o caminho aqui. Então, eu quero procurar, eu posso vir aqui, ele vai me trazer aonde está exatamente a palavra que eu estou procurando aqui. Não preciso escrever tudo, eu posso colocar somente organograma. E ele vai trazer os locais onde existe essa palavra aqui no nosso menu disponível. Hoje estou usando um perfil aqui da SEAP para que a gente possa ter mais possibilidades dentro desta manutenção, mas cada RH possui a limitação de visualização daquelas informações pertinentes ao seu órgão, justamente para cumprirmos todos os requisitos de lei de proteção de dados. Então, vamos lá. Existe a possibilidade de consulta pela árvore do Meta 4. Então, aqui ele vai trazer todas as unidades correspondentes que existem nas nossas unidades de organograma. Aqui eu posso consultar pela data. Se eu não colocar nenhuma data e colocar aceitar, ele vai assumir que é a data de hoje. Caso eu coloque uma data, então eu preciso saber como era a unidade de organograma do meu órgão antes da reforma administrativa. Eu posso colocar 1/1 de 2021, por exemplo. Ou quero colocar dezembro de 21. Então, aqui é possível, ele é inteligente nesse sentido de conseguir carregar conforme as datas de início e fim de cada estrutura. Então, este é possível. Eu vou colocar aqui a data de hoje, então aceitar, ele já vai puxar e ele já traz direto esta tela aqui para nós. Então, aqui nós temos o ID da unidade de organograma, como eu falei, é o W. O nome da unidade, Poder Executivo. Aqui ele traz quem é a unidade PAI, é aquela hierarquização que eu comentei com os senhores no início da nossa apresentação. Ele traz uma relação hierárquica. Então, vamos supor aqui, governadoria, ela é a unidade, então o W0013, unidade PAI é o 01, que é o Poder Executivo. Então, aqui a gente tem esta hierarquização, certo? Temos aqui também a possibilidade de visualização de todas as secretarias existentes com seus respectivos números e essa é uma das formas de nós encontrarmos. Então, se eu sei exatamente onde está a minha unidade que eu estou procurando, que eu quero fazer a manutenção, eu posso vir por esse caminho. Agora, eu não sei. Eu sei só uma parte. Então, eu posso vir aqui em gerenciar unidade de organograma e ele vai abrir esse filtro. Então, unidade de trabalho. A unidade de trabalho é o W. Então, vamos lá, vamos procurar aqui W maiúsculo. Vamos procurar o 051. Ele vai trazer todas as unidades que começam com o 051. Então, a unidade pai e a unidade filha, ele vai trazer aqui. Eu quero procurar pelo ID do organismo. Como eu comentei com os senhores, o organismo aqui é o órgão, né? Então, eu quero procurar a SEIC. Maiúsculo, né? Eu quero procurar a SEIC. Ele vai trazer todas as unidades que tem como organismo este órgão. Que tem como organismo a SEIC, né? Eu quero procurar pelo nome. Então, secretaria. Aqui ele vai trazer um hall de secretarias. Então, aqui é possível. Lembrando, né, aproveitando, né, a nossa deixa aqui nós temos possibilidades de filtros, como começa por, igual a, contém. Então, aqui a gente pode fazer a pesquisa com base na nossa necessidade. Então, vamos lá. Eu vou abrir o W054.
para nós trazermos, e eu vou abrir aqui um novo, antes da gente iniciar com a parte de criação, só para a gente trazer alguns conceitos aqui, tá? Então, aqui é unidade de organograma. Essa unidade de organograma, como eu falei, é o W. Se eu estou criando uma estrutura, eu coloco sem o W na frente, só coloco o número, já está escrito aqui. E se eu deixar em branco na hora da criação, o sistema irá gerar automaticamente. E eu vou mostrar a diferença aqui na sequência para os senhores. Então, aqui a unidade de organograma. Esse é o organismo, quando nós falamos que o organismo é a cabeça, e como eu falei, é a atribuição da DGF fazer essa criação, justamente por conta da vinculação com o E-Social. Mas é competência da DGF fazer esta manutenção, só que a conferência e acompanhamento das informações, principalmente quando há qualquer tipo de alteração, é do RH. Então, a gente pede essa colaboração de conferência do RH para que nos avise caso tenha alguma legislação específica ou tenha tido alguma alteração. Nome da unidade de trabalho, ela fica bloqueada para manutenção de novo, porque ela é vinculada diretamente com as informações cadastrais. Então, quando eu preencho nas informações cadastrais, ele atualiza automaticamente. Data início é a data que foi regulamentada esta alteração ou criação. ID do organismo é o órgão, né, a sigla do órgão. O ato formal é o ato que está criando. Um momentinho. Olá, pessoal. Estamos retornando após um probleminha técnico aqui na transmissão. Mas nós vamos continuar da onde paramos aqui na apresentação da nossa tela da unidade de organograma. Eu peço para que vocês coloquem no chat se vocês estão conseguindo me ouvir bem e enxergar bem a tela. Que daí a gente tem uma noção se está sendo possível transmitir, se a tela de repente está ficando pequena para vocês também. Então, vamos dar sequência aqui na nossa apresentação. Então, recapitulando, unidade de organograma é o W. O nome da unidade ela vai ser preenchida quando nós fizermos nas informações cadastrais. Data início é a data da regulamentação. ID do organismo é a sigla do órgão. ID do ato formal. Aqui é a mesma utilização dos atos formais que nós temos em todas as demais estruturas do Meta 4. E quando do desligamento, aqui temos um desligamento, também precisa de um ato formal de desligamento, tá? Então, a informação cadastral, ela tem aqui como obrigatoriedade algumas informações quando é clicado que é um organismo, mas um momentinho, porque como os senhores pediram para a gente aumentar a tela, vamos tentar aumentar aqui um pouquinho. Então, vamos dar sequência. Então, para manutenção, que vai ser relativa à unidade de recursos humanos, ao RH, né? A gente tem como obrigatoriedade a data início, o nome da unidade, o tipo da unidade e o ato formal de criação. Estas são as informações obrigatórias quando se tratar de unidade de organograma que não esteja ticada como um organismo. E também aqui a gente
coloca para os senhores essas possibilidades que tem todas essas informações aqui. Eu vou abrir uma a uma para que os senhores conheçam, para aqueles que não conhecem. Então, aqui nós temos responsável. Este campo não é obrigatório, porém, ele é muito importante para preenchimento, uma vez que a gente vai ter um histórico de quem era o responsável pelaquela unidade, sem que precise, na sequência, ficar procurando documentação, diário oficial, resolução de designação. Enfim, aqui a gente tem a possibilidade de listar, né? É só ir abrindo um novo, colocando data início e data fim, que ele vai trazer aqui a pessoa que é responsável e a gente teria um histórico para saber quem era responsável pelo órgão. Orçamento da unidade e unidade orçamentária, nós não utilizamos mais através desta tela aqui da unidade de organograma. Porque hoje, né, atualmente, nós realizamos o tombamento do orçamento todos os anos, né, ali na primeira, segunda semana de janeiro, a gente faz o tombamento do orçamento, conforme estabelecido pela CEF, encaminhado nos arquivos. Nós já atualizamos todas as naturezas de despesas e também a fonte de recurso, os projetos e atividades. Então, isso a gente já faz de todos os órgãos, não é necessário fazer o cadastramento para cada uma das unidades. Então, essas duas telas, elas estão em desuso atualmente, né? Justamente porque a gente já faz isso de forma massiva anualmente. Daí nós vamos para a tela de lugar de trabalho associado, né? Então, esse ID do lugar de trabalho, ela é uma tela bastante importante, porque, como eu falei, é onde fisicamente a pessoa está trabalhando. Aqui a gente vai criar na sequência, né? Eu vou mostrar para os senhores a criação de um lugar de trabalho. Mas o que é? São aqueles 8 dígitos que, quando nós vamos fazer a admissão de uma pessoa, né, dentro do Recursos Humanos, ele pede o ID da unidade de organograma e o ID do lugar de trabalho ou centro de trabalho. Então, é aqui que a gente vai alocar. Precisa ter uma correspondência de 1 para 1? Não, pode ser que dentro da secretaria todo mundo, né, naquela secretaria ou naquela autarquia, todos utilizem o mesmo centro de trabalho. Não é um problema. Agora, caso fisicamente exista mais de um lugar, é importante ter, né, e é necessário ter cada um o seu lugar de trabalho, em especial para CED, né, que é o nosso órgão que tem uma migração de dados mensalmente, e este sim tem que ser um único para que essa vinculação dos sistemas, tanto CED quanto CEAP, Meta 4, ela seja possível. Os demais é importante ter quando se trata de lugares físicos distintos. Essa página web também está em desuso, nós não utilizamos mais. E daí nós temos a hierarquia da unidade. Como eu falei lá no início, é onde hierarquicamente ele vai estar dentro da estrutura da organização ou do organograma. Então, quem vai ser nós chamamos de pai deste filho, né? Então, quem é o pai. Então, abaixo de onde ele vai estar dentro da nossa árvore do Meta 4. E daí nós temos a parte de atividade do organismo, que é onde tem as informações de RAT, FAP, CNAE, que são as informações importantes para o E-Social, mas essa tela só é obrigatória para organismos de fato, né? E daí a contratação de menor aprendiz e PCD, que aqui também é possível fazer o cadastramento, tá? Então, essa é a telinha, as telas, né, de preenchimento para criação de uma unidade ou de uma unidade já criada. Eu vou abrir aqui para os senhores. Vamos abrir uma já criada para maiúsculo, né? W054. Eu vou abrir aqui. Eu criei uma unidade ficta para nós utilizarmos aqui no nosso webinário. Então, essa é a unidade que nós vamos utilizar, né? Unidade, organograma, webinário. Como eu falei, não temos ninguém fisicamente aqui, justamente porque eu fiz a criação apenas para nós, né, utilizarmos hoje, mas são todas as informações e validações que seriam necessárias
para a criação de uma unidade no Meta 4 Produção. Então, aqui nós temos a unidade é o 054, né? Já temos esta unidade aqui. O nome da unidade ele é preenchido quando nós fazemos aqui a informação, né? Nós temos aqui o tipo da unidade que é obrigatório e o ato formal. Outra situação obrigatória, aqui eu deixei para criar com os senhores, que é o lugar de trabalho. E a hierarquia da unidade é onde fisicamente ela vai estar lá na árvore do organograma. Vou mostrar aqui. Então, vou aceitar, colocar a data de hoje. Aqui nós temos, vamos abrir a 054. E aqui eu criei para nós, abaixo da diretoria, a 05404. E eu também criei esta aqui, que eu deixei o próprio sistema criar o número. Então, ele criou um número interno aqui, um sequencial. Então, ele é bem maior. Então, aqui existem essas duas possibilidades. A nossa sugestão é que quando que o RH for fazer esta manutenção, ele coloque um número sequencial para facilitar, tanto na parte de encontrar, quanto na parte da estrutura, realmente, do sistema. Mas, caso esqueça, tá aqui. Uma vez que o sistema criou este número, não é possível mais alterar. Por isso, bastante atenção no momento da manutenção. Uma vez criado, eu não consigo alterar, certo? Então, agora que os senhores conheceram essa estrutura e como mexe, né, nessa parte, a gente vai fazer a alteração. Vamos iniciar com a alteração de uma unidade do organograma. Então, saiu a resolução, né, saiu a regulamentação do meu órgão. E agora não é mais o webinário unidade de organograma, o nome dessa unidade. Agora nós vamos chamar de webinário unidade teste, certo? Como que eu posso vir aqui e alterar? Como eu falei, essa tela aqui ela não é possível mexer, a gente vem aqui nas informações cadastrais. Eu posso simplesmente apagar isso aqui, né, esse organograma e colocar a unidade teste? Ele vai deixar salvar, mas a gente vai perder todo o histórico. Se eu puxar lá a informação desta unidade 2 meses atrás, 1 ano atrás, ele não vai conseguir encontrar a unidade de organograma. Em que pese, se você imprimiu, vamos supor, um contra-cheque, vai estar lá o organograma e ele vai se perder no histórico. Então, qual é a orientação com relação à manutenção de nomenclatura de unidade? Vem aqui, coloco uma data fim, então eu vou colocar a data fim em 1/7/2024. Eu coloquei a data fim aqui, certo? Eu vou abrir um novo e vou preencher. A partir de 2/7/2024, essa unidade aqui, ela vai se chamar, a gente vai copiar aqui, né? Só essa primeira parte. E webinário unidade teste. O tipo de unidade que é obrigatório, então eu vou continuar aqui GS, que é gabinete do secretário, mas não é GS, eu não sei qual é a sigla. É possível a gente consultar aqui pela lupa, tá? Aqui eu consigo procurar e ter todas a lista, né, disponível de tipo de unidade. Tá? Então, eu quero colocar aqui que vamos supor aqui, vou colocar que é uma seção. Aceitar. E o ato formal de criação. Então, se ela já existia e eu estou alterando, então tem que ter um novo ato formal, como eu falei, que precisa para essa alteração. Eu criei já para o nosso webinário um ato formal fictício, tá? Webinário, tá aqui, resolução, criei para nós utilizarmos, mas, né, quando os senhores forem fazer, é importante que tenha. Hoje nós não aceitamos mais aquele ato formal MIG, que antigamente era possível, hoje não é mais, então precisa de um ato formal. Eu não tenho um ato formal, Manfroy, criado dentro do sistema, então eu não tenho o ID desse ato formal.
é possível vir aqui, clicando em cima do ato formal, ele já direciona para a tela de criação de ato formal. Então, se eu não tivesse nada preenchido ali, ele ia aparecer tudo em branco e era possível eu colocar aqui todas as informações para a criação de um ato formal. O nome, o tipo do ato, o tipo de alteração desse ato, o tipo de emissor. E lembrando, caso eu não saiba aqui a sigla do ID, é possível consultar pela lupa a informação correspondente, a data do ato formal e o número do ato formal. E daí, clicando em salvar, ele aparece para você selecionar o seu órgão e salva, fazendo a criação do ato formal. Certo? Então, eu vim aqui, eu modifiquei, lembrando que aqui não está atualizado ainda porque eu não salvei. Quando eu clicar em salvar, então eu já tenho todas as informações obrigatórias, o sistema vai dar a informação de que ele fez, né, a alteração, então a estrutura organizacional sofreu alteração e a árvore hierárquica das unidades de organograma será atualizada, certo? Então eu coloco aqui, fechar. Eu venho aqui na unidade de organograma e clico em recarregar. Agora ela já está aparecendo teste, que é um novo nome que nós colocamos para essa unidade. E aqui nas informações cadastrais, ele tem a data fechada, então aqui com uma data fim, e clicando aqui ao lado, 1/2, a gente tem a nova, então ele não se perdeu no histórico. E agora, se eu vier aqui e recarregar, ela ainda está como unidade, né? Organograma. Se eu coloco recarregar com a data de hoje, ele já vai abrir com a nova nomenclatura. Por que eu estou fazendo esse passo a passo? Porque é importante, após essas manutenções dos senhores, fazer a conferência daquilo que está sendo realizado dentro do sistema. Tá? É muito importante fazer isso para ter essa ciência, né, e ter certeza de que fez a manutenção corretamente. Lembrando que, uma vez que a unidade está criada, a gente não pode simplesmente vir aqui e excluir essa informação ou tentar trocar esse número, porque ele já gravou internamente e já vai utilizar para todas as conexões de tabelas que existem na estrutura interna do sistema Meta 4, ok? Agora, se os senhores tiverem alguma dúvida sobre alguma situação dessa alteração, podem mandar aqui no chat, que daí a gente vai fazendo, vai filtrando essas dúvidas, ok? Eu vou para outra parte que é relativamente simples, né? Mas que também gera bastante dificuldade na hora de... Dificuldade e até um pouco de receio, mas justamente porque os senhores não têm essa informação, então ela acaba impedindo essa manutenção, né? Então vamos pegar e vamos fechar uma unidade de organograma, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos selecionar na nossa árvore e eu vou tentar fechar essa unidade teste. Eu vou fechar porque ela não existe mais, então na minha nova estrutura ela não faz mais sentido, né? No meu regulamento saiu, ela não existe mais. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma data fim nessa unidade aqui. Eu vou vir aqui, colocar uma data fim, então a partir de 2/7, ela não existe mais. Preciso obrigatoriamente de um ato formal de desligamento. Vou vir aqui, eu estou usando esse ato fictício, né, para a gente fazer a manutenção, mas quando os senhores forem fazer, vai ter o ato formal de criação e um ato formal de desligamento. E vou clicar em salvar. O sistema vai pensar, então, nesse momento, ele está fazendo todas as validações necessárias para desligamento, né, e para fechamento dessa unidade de organograma. O que significa? Ele vai verificar se tem alguma pessoa existente dentro dessa unidade, ele vai verificar se tem algum pagamento, se tem uma vinculação, de repente, vamos supor que essa unidade tenha um filho, né, uma unidade filha vinculada a ela, ele vai dar essa informação e daí sim ele vai fazer o fechamento. Aqui eu estou fechando uma unidade que eu criei e eu tenho certeza que não tem nenhuma pessoa que está vinculada a essa unidade. Eu vou fazer dois testes com os senhores. Eu vou pegar essa unidade que eu sei que não tem ninguém e uma unidade que eu sei que tem alguém, para que os senhores conheçam
a mensagem que ele vai dar quando existe alguém vinculado à unidade e por isso ele não vai deixar fechar. Então aqui, como eu falei, não tem ninguém, ele já alterou a estrutura, a unidade está fechada. Mas se em algum momento eu como RH preciso saber como era, se existia, eu posso consultar pelo W, eu posso consultar pelo nome da unidade, ele vai aparecer já com a data fim, ok? Então eu vou fechar aqui essa unidade, então eu já gravei as informações. Se eu recarregar aqui, ela já não vai mais aparecer. Então, vamos abrir aqui novamente. Poder Executivo, a gente está no 054. Ela já não aparece mais aqui. Agora eu vou pegar um para nós fecharmos aqui da Casa Civil. Chefe da Casa Civil, eu sei que tem pessoas aqui. Então, a gente vai entrar nessa unidade de organograma e vamos tentar fazer o fechamento dela. Vou fechar aqui no 2/7. Colocamos o nosso ato ficto aqui. Ok? E vamos tentar salvar. Ele não vai deixar, ele vai modificação de período não válido. O que significa que ele tem essa descrição do problema. Ele não diz que tem uma pessoa vinculada, mas ele diz aqui, já existe uma unidade de trabalho RH. Né? Então, isso aqui quer dizer para nós que existe uma pessoa vinculada. Como que eu vou saber, Manfroy, quando tem gente? Eu quero fechar a unidade, então eu preciso realocar todos os servidores desta unidade para outra unidade para eu poder fechar, né? Porque agora não existe mais. Então, aqui eu posso trazer para os senhores 2 relatórios. Existem mais de 2, mas eu vou trazer 2 como exemplos de possibilidades de conferência, tá? Então, dentro do processo de RH, kit de relatórios de recursos humanos, aqui nós temos o relatório número 9, resumo por órgão, Tribunal de Contas, né? Aqui eu posso colocar pelo órgão, eu posso colocar pela unidade. Eu quero saber, na unidade W, eu quero saber a unidade W 054, vou colocar aqui 054, as pessoas que têm essa... Só fechar aqui que ele vai buscar. Eu quero saber as pessoas que têm nesta unidade. E ainda é possível a extração desse relatório. Deixa eu só fechar aqui. Eu não vou poder abrir aqui, justamente por conta da LGPD e pelo demonstrativo de dados sensíveis dos servidores. Aqui a gente não pode abrir. Porém, os senhores podem fazer o teste, ele sai tanto no Meta 4 quanto no Excel ou CSV. E também a gente tem essas 2 opções aqui. Quanto maior o órgão e maior a quantidade de colunas, nós indicamos a utilização do CSV para que o Meta 4, para que o Excel acabe, não se perca nas informações da extração, né? Porque quando tem muito volume de dados, ele pode acabar quebrando uma linha incorretamente. Então, a gente recomenda a utilização do CSV. Então, aqui é possível pela folha de pagamento, lembrando que aqui a data de pagamento não é a data 1, 2, 3 ou 4, é a data de referência de folha. 27, folha 28, folha 24. Então, aqui depende da folha que você está procurando, né? Então, aqui precisa desse filtro para utilizar e exibir o relatório, né? Emitir o relatório. Esse é um dos relatórios e ele é bem bacana para conferência, porque ele sai inclusive até as vantagens, né, que essa pessoa recebe, é bem bacana. E o outro relatório que nós indicamos é o número 15, relação de servidores do órgão. Ele tem a mesma informação, data de pagamento, aqui ele vai trazer com ou sem remuneração. Aqui eu posso puxar vou colocar aqui, ó, 27/7, né, 27/6. E do órgão SEC. Vai puxar aqui. Lembrando, né, aqui esse é o Meta 4 teste, né? Então eu não vou colocar esta unidade, eu vou colocar qualquer outra unidade aqui que vai aparecer. Vamos puxar esta aqui. E sem remuneração ou com, né? Eu vou puxar sem remuneração em Excel mesmo, para a gente poder verificar. Eu queria puxar uma unidade que tenha informações, porque ele aparece, foram encontrados tantos registros para essa unidade, né? Então, aqui eu não posso puxar por conta da LGPD, porque em que pese seja o Meta 4 homologação, o nosso Meta 4 teste,
ele tem todas as validações que o Meta 4 produção. Por isso, eu não posso criar uma pessoa com um CPF ficto ou um RG ficto. Ele já faz a validação com todos os demais sistemas de dados cadastrais de pessoas, tanto o CIV quanto o CISOB. Ele já faz todas essas vinculações. Então, eu não posso cadastrar uma pessoa para que eu demonstre. Mas esse relatório aqui é bem bacana para utilização. Então, a gente indica esses dois, tanto 9 quanto 15. Nós também temos o 29, que é o relatório Senasp. Ele traz bastante informações, em que pese ele tenha sido desenvolvido em um primeiro momento apenas para a utilização da CESP. Ele traz a parte inicial, dados da CESP, mas ele também tem várias informações úteis, como raça, como onde a pessoa está lotada. É bem bacana esse relatório aqui. Como eu falei, ele foi desenvolvido inicialmente para atender uma demanda específica da Senasp, que é do órgão CESP, mas ele é possível para todos os órgãos. Ok? Então, esses dois relatórios, ou esses 3 relatórios, são os que nós indicamos para a conferência das informações. Agora eu entendi o porquê que ele está travando as minhas consultas. Antes do nosso problema técnico, eu já estava na Master, que é aqui da CEAP. Agora sim ele deixaria eu consultar. Mas enfim, não é necessário neste momento. Então vamos voltar lá. Então nós fizemos a alteração e uma exclusão. Agora nós vamos fazer uma criação de unidade de organograma, tá? Ela é um pouquinho mais demorada para criar, mas é bem tranquila, tá? Nós vamos fazer aqui com os senhores. Lembrando que a gente pede para que os senhores confirmem a presença, né? Registrem a presença no nosso webinário. Ele está disponível até às 11 para cadastro da presença e depois não será mais possível. Então, só aproveitando para dar esse lembrete. E qualquer dúvida também podem ir colocando aqui no nosso chat, que a nossa equipe já está fazendo a seleção. Então, nós vamos criar uma unidade. Eu quero criar a unidade 054, que é abaixo daquele órgão que nós estamos fazendo como teste, 006, tá? Então, eu vou criar esta unidade porque eu quero que ela fique abaixo da unidade já cadastrada. Vamos abrir aqui só para mostrarmos, né, onde que eu quero que ela fique aqui no 054. Eu quero que ela fique abaixo, eu vou colocar abaixo do diretor-geral. Já temos uma outra unidade, 05404. Eu vou criar a unidade 054, eu vou criar a 041 e vou colocar ela abaixo dessa aqui na nossa hierarquia, tá? Então, vamos abrir aqui a nossa nova unidade. Vou colocar 054, 041. Ok? Data início, eu vou colocar a data de hoje, que é quando ela fez a criação. Eu vou colocar a data de ontem, como se eu estivesse fazendo uma atualização, né? Aqui. O ID do organismo é este órgão. O ato formal de criação, como eu falei, eu já fiz um ato fictício aqui para nós utilizarmos. Mas lembrando que, caso não tenha, é só fazer a criação aqui diretamente nessa tela. Ele não é um organismo, né? Não é a cabeça, então ele não precisa da informação do 1005 para ir via o e-social. A gente vai para a informação obrigatória, que são os dados cadastrais. Então vamos lá. Aqui a gente vai informar a data início, então a gente está colocando 2/7. Se eu colocar uma data divergente nessas telas aqui, ele vai dar uma inconsistência, tá? Ele não vai deixar salvar e vai dar mensagem de erro. Essa aqui, as datas, né, são todas vinculadas, inclusive parece bastante com as telinhas, as vinculações às telas de cadastramento de pensão, que a gente precisa ter as 3 telas com as informações que são correspondentes. Então, vamos lá, nome da unidade, eu vou colocar unidade XYZ, ok? Vamos colocar essa unidade, não é obrigatório esses dados aqui. Eu vou colocar ela aqui no GS mesmo, como gabinete secretário, e o ato formal novamente de criação. Ok, nós estamos aqui com essa tela preenchida.
Vamos aqui, não vou cadastrar o responsável porque não é obrigatório, mas é possível fazer o cadastramento aqui. Vamos para a hierarquia da unidade. Então, eu quero que essa unidade 054041, ela esteja abaixo da unidade W05404. Ele vai procurar aqui a unidade organograma. Não sei, eu posso vir na lupa, tá? Motivo de alteração. Aqui nós temos 5 motivos disponíveis. Caso eu não saiba os 5 motivos, como acredito que não saibam, a gente tem aqui a listinha na lupa. Eu vou colocar a alteração do organograma e aceitar, ok? Só com essas informações preenchidas, ele vai aceitar o salvamento. Mas, como eu falei para os senhores, o lugar de trabalho associado é muito importante, porque se eu for admitir uma pessoa diretamente nesta unidade, eu preciso de um lugar de trabalho associado para que eu possa fazer o cadastramento. Então, vamos lá, vamos cadastrar aqui com os senhores. Essa tela fica aqui como suspensa, né? Essa que nós estamos criando, ela vai ficar aqui ao cantinho, para que a gente possa criar o centro de trabalho, né? O nosso lugar de trabalho. Então, aqui o lugar de trabalho, ele precisa de 8 posições, então são 8 dígitos. Eu estou criando a 054041, né? Aqui nós temos 6 números, eu posso criar 00 na sequência. O nome, a gente pode colocar o mesmo nome que nós estamos criando, que é o teste XYZ. Eu estou colocando nomes bem fictícios justamente para que fique bem claro, né, essa nossa manutenção. A data início eu coloquei a data de ontem, então 7/24. ID do organismo é o órgão. Aqui, centro de trabalho. Essa aqui a gente já fez no lugar de trabalho, a gente já criou. Agora a gente precisa preencher na aba centro de trabalho algumas informações que são obrigatórias. Então, data início, 2/7. Nós temos aqui como obrigatoriedade o tipo de centro de trabalho. Aqui ele subdivide entre entidade e núcleos regionais. Então, aqui a gente procura o relativo, né? Então, nesse órgão aqui, a gente já sabe que é o 10. Ele já vai procurar aqui o 10 como entidade e é só eu procurar o órgão que eu estou criando. Nesse caso, como eu estou com a senha que acessa todos os RHs, ele vai aparecer a lista geral. Então, é só vir aqui e a gente seleciona o órgão que nós estamos criando. Então, aqui o nosso centro de trabalho está cadastrado. Obrigatório também o cadastramento do endereço. Como eu falei, é um lugar físico de trabalho. Eu venho aqui como novo, coloco uma data início. Monfroy, por que eu tenho que colocar em todas as telas a data início e data fim? Porque pode ser que o lugar de trabalho, ele continue o mesmo com aquela data início, mas fisicamente o meu endereço mudou. Então, eu posso colocar uma data fim e abrir um novo. Então, essas telas aqui, elas precisam, elas precisam dessa informação de data início e data fim em todas elas, porque cada uma tem a sua área de atribuição, né? Então, aqui a gente precisa do tipo de logradouro. Eu sei que R é rua, mas caso não seja possível consultar na lupa. Eu vou colocar aqui Rua dos Limoeiros. Rua dos Limoeiros. Vou colocar aqui o número 01. Não tem complemento, não precisa do bairro aqui. Obrigatório, né? Mas quando os senhores forem preencher é importante colocar. ID do país 060 é Brasil. ID do estado é a sigla do estado. Então, PR Paraná. E eu vou colocar Curitiba mesmo, que é o 0. Ah, mas eu não sou de Curitiba. É só clicar na lupinha aqui que ele vai trazer toda a lista de municípios cadastrada no sistema com o seu respectivo código, ok? Com essas informações, eu vou salvar aqui o nosso lugar de trabalho.
O lugar de trabalho, ele tem uma árvore também, parecida com a unidade de organograma, porque justamente ele tem a questão de hierarquia, ele tem a questão de onde fisicamente essa pessoa está trabalhando. Então, para ele salvar, ele também demora 1 a 2 minutinhos, porque ele precisa verificar se já existe esse centro de trabalho, se eventualmente se já existe, se tem uma pessoa, né? Então ele demora um pouquinho para salvar esse centro de trabalho. E eu quis de fato fazer aqui com os senhores para os senhores verificarem que ele vai acabar demorando um pouquinho para salvar, que não é um erro, mas sim é só o sistema fazendo as validações internas das tabelas do Meta 4. Então aqui nós salvamos, eu vou vir aqui e vou copiar este meu lugar de trabalho. Vou fechar aqui e vamos voltar para a nossa tela de cadastramento. Eu vou colocar em novo. Coloco o nosso centro que nós acabamos de criar. Data início 2/7/2024. E vou clicar em salvar. Então, se eu fiz todo o preenchimento corretamente, ele vai deixar salvar as informações. Então, a gente vai voltar só para fazer uma conferência. Então, eu coloquei aqui a data, coloquei o organismo, o ato formal de criação. Eu já escolhi o número da minha unidade. Lembrando que aqui é sem o W quando eu estou cadastrando. E se eu não cadastrar, o sistema gera uma automaticamente. Eu vim nas informações cadastrais, coloquei o nome da unidade, a data início, o tipo de unidade e o ato formal de criação. Vinculei um lugar de trabalho associado e também coloquei na hierarquia da unidade onde eu quero que ela esteja. Então, vamos salvar aqui e daí, novamente, o sistema vai fazer as validações internas para poder fazer a criação desta unidade. Então, aqui ontem, durante os meus testes, preparando o nosso webinário, eu coloquei datas incompatíveis. O sistema, ele identifica que você está cadastrando datas incompatíveis. Eu cadastrei com o W na frente, ele também não deixou. Eu fiz vários testes com relação à obrigatoriedade, né, de dados obrigatórios para criação. E esses como eu falei, a nossa ideia aqui é tornar mais prático essa manutenção. Então, eu mostrei todas as telas para os senhores, mas aqui eu só estou demonstrando aquilo que é obrigatório para a criação, tá? Então, apesar de termos todas essas possibilidades, aqui eu só estou cadastrando aquilo que é obrigatório. E aqui é a mensagem quando a estrutura deu certo e foi criada, certo? Então, aqui a gente tem o fechamento, os dados corretos, tá? A nossa unidade já está criada. Lembrando, né, aqui ela fica fechada para qualquer tipo de manutenção. Eu vou colocar em recarregar aqui a unidade. Ele não vai deixar eu recarregar agora, óbvio. Mas, enfim, eu estou saindo para a gente poder abrir a nossa árvore do Meta 4. Então, eu já estou abrindo aqui para nós verificarmos aqui se deu certo a nossa manutenção. Então, eu vou vir aqui no 054. Eu coloquei aqui dentro da unidade a nossa unidade XYZ criada corretamente, ok? E daí, na hora da manutenção dos dados, né? Quando eu for fazer lá, eu quero colocar, então, um funcionário, um servidor alocado aqui. Quando você for colocar lá na movimentação de projeto atividade, nas informações do período de RH, ele já vai estar disponível essa unidade. E como eu falei, lá no tombamento, ele já vai entender que, como a hierarquia dessa unidade está abaixo aqui do 054, que é a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, ele já vai entender que o orçamento, o projeto atividade é desta unidade. Ok? Então, eu vou dar uma olhadinha agora nas perguntas do chat para nós verificarmos aqui se temos dúvidas, porque, como eu falei, a ideia era ser bem prático. Acredito que todos os pontos necessários a gente fez, né, de manutenção, tanto a criação, quanto a alteração, quanto a exclusão. Também passamos uma parte aqui breve de conferência, caso os senhores possam testar aí essa conferência, fazer alguma
Como eu falei, só pode fazer manutenção com o regulamento aprovado, mas caso já tenha o regulamento aprovado e quiserem fazer essas manutenções, nós estamos à disposição para tirar dúvidas, tá? Vou dar uma olhadinha no chat, vou pedir alguns segundinhos para que a gente possa fazer a abertura aqui. Então, gente, a gente já fez uma prévia seleção aqui das perguntas, né? A primeira pergunta que foi nos encaminhado Aqui a nossa pergunta é qual é o ato específico e necessário para a transferência, né, de servidor de uma unidade para outro. A pergunta foi encaminhada pelo Paraná Esporte. Quando um servidor sai de um setor e vai para outro, precisamos fazer resolução ou portaria? Neste caso, depende muito do órgão e qual é o tipo de transferência. De fato, tem lugares que precisam obrigatoriamente de resolução, portaria. Se for transferência dentro da mesma unidade, somente de setor, às vezes pode ser apenas um memorando, pode ser uma... Então, depende de cada situação e da estrutura de cada órgão. Não precisa obrigatoriamente ser uma resolução ou portaria, né? Então, vai depender da estruturação de cada RH, tá? A outra pergunta foi uma pergunta bem prática e eu vou aproveitar para a gente abrir aqui e entender. Foi perguntado pelo Ailton. Na árvore aparece a 7 como W21200, abaixo do Poder Executivo. Dentro da 7, não acho a UEL, que é o W, ele colocou aqui para nós. Quando ele entra no W da UEL, ele está aparecendo como 7, né? Porém, com outra nomenclatura. Ailton, a primeira situação que nós temos é que, por enquanto, a UEL não faz parte da estruturação do sistema Meta 4, né? A gente faz a utilização deles para a emissão de aposentadorias e tudo mais, mas ainda não fazem parte da folha de pagamento do Estado. E por este fato, e ainda como a gente está utilizando o sistema de homologação, pode ser que as informações não estejam de acordo com a realidade da UEL, né? Como eu falei, é uma cópia e atualmente nós não utilizamos na nossa estruturação. Mas eu vou abrir aqui para a gente entender exatamente como que está essa informação. Então, ele falou lá que é o W21200 e pode ser, Ailton, ainda que ele esteja dentro de uma outra 7, porque a 7 na reforma administrativa, ela virou uma... Na verdade, a gente fez a alteração para superintendência, salvo engano. Então, pode ser que ela esteja vinculada à 7 secretaria e não à 7 superintendência. Eu lembro que tinha... Ou vice-versa, tá, Ailton? Eu preciso lembrar bem certinho. Então, 21200... aqui ele vai aparecer a secretaria 7. Vamos lá. Ela está ativa em 2023, inclusive quem fez fui eu mesma, né? Como eu falei, eu lembrava que a gente tinha uma alteração e pode ser que a UEL esteja vinculada à superintendência, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha agora como é que tá essa manutenção. Então daí você comentou que a 7 a UEL não aparece abaixo da 21200. E quando você pesquisa a 21100, vamos procurar aqui a 21100, W21100, pode ser que ele apareça. Tá.
Vamos lá. Ele aparece a secretaria aqui com uma data fim, tá, Ailton? Então, possivelmente a UEL esteja vinculada a essa unidade aqui, que está com data fim, e por este motivo ela não está aparecendo, tá? Quando foi feita a reestruturação, a gente fez as criações e naquele momento, né, não tinha o porquê nós criarmos toda a estrutura de cada unidade. A SEAP fez a criação, como os senhores podem até dar uma olhadinha aqui na nossa árvore. Naquele momento optou-se apenas na criação dessas novas e naquilo que foi mudado, nós criamos apenas a cabeça. Então aqui 051 nós criamos o diretor-geral apenas, para que fosse possibilitado o pagamento, e assim sucessivamente. Então, essas novas só foram criadas aqui, o diretor-geral, para efetuarmos o pagamento, e daí com as regulamentações aprovadas, criaria, sim, uma estrutura dentro da unidade. Eu acredito que são só essas perguntas, não veio mais nenhuma aqui na tela para mim. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma. Um momentinho, chegou mais uma pergunta, vamos ver. Procure a UEL 21209. Vamos procurar, então, a UEL. W21209. Como eu falei, a UEL, né, as universidades que não estão dentro do Meta 4 são bem específicas, né? Então, vamos olhar aqui a hierarquia, como você falou. Ela está vinculada como pai, Ailton, nessa unidade aqui, Superintendência 2020, por causa da reforma administrativa, está na 00133, na Superintendência. É isso que você não está entendendo? Por que ela está nessa aqui? Vamos ver lá. Vamos ver na árvore. Vamos abrir aqui na árvore. Poder Executivo. Salvo engano, ela estava na Casa Civil anteriormente, né? A governadoria. Aqui. 00133. Superintendência. Eu tô procurando aqui, como a gente tem um tempinho, é mais pra gente poder localizar, né? Vamos ver aonde que fisicamente está a 00133. Vamos procurar aqui quem é o pai da 00133. Vamos lá. A hierarquia dela tá na governadoria mesmo, tá? Então, vamos lá aqui aparecer nossa árvore. E assim, né, senhores, a gente sabe que esta manutenção da árvore, ela ficou defasada por muito tempo, né? Então, é importante agora que após nosso webinário, a gente faça a conferência. E pode ser, e obviamente a gente vai ter algumas situações que precisam de manutenção. Já apareceu aqui no chat que entendeu. Então, eu nem vou procurar aqui, mas é por isso que ela está vinculada a uma que está errada. E nesse caso, Ailton, a gente pode fazer a correção sem problema nenhum, tá? E daí, ainda no caso da UEL, a gente tem uma situação bem específica, mas depois a gente conversa, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Raoni. Na nossa secretaria, a unidade de organograma tem o mesmo nome do local de trabalho. Poderíamos alterar o local de trabalho visando agrupar todos os setores dentro do mesmo endereço? Pode sim, Raoni. Como eu falei, a única obrigatoriedade de exclusividade no local de trabalho é para a SEED, que daí sim precisa de 1 para 1 por conta da migração de dados que nós temos mensalmente. Para os demais, pode ser o mesmo local. Se fisicamente tem o mesmo endereço, pode utilizar o mesmo local de trabalho. Não tem nenhum problema.
Vamos ver, chegou mais uma aqui. Sem a necessidade de... Agora veio a continuidade da pergunta, Raoni. Sem a necessidade de reestruturação, mantemos a unidade de organograma e alteramos somente o local. Pode sim, Raoni, mesmo sem a reestruturação, porque essa questão do local, como eu falei, é a parte física, né? É uma administração interna de cada órgão, então não tem essa necessidade. A única coisa que a gente fala é, caso faça alteração, faça conferência, tire um cálculo de folha, confira um contra-cheque para ver como é que está aparecendo essa informação, porque, como eu falei, é um conglomerado de tabelas. Então é muito importante toda e qualquer manutenção no sistema Meta 4, pegar ali umas 3 ou 4 pessoas que estejam naquela unidade que você está trocando o local de trabalho. E daí confira se está gerando o pagamento corretamente, se, enfim, pode ser, né? A gente sabe que o sistema Meta 4, ele acontece de tudo, então é importante fazer essa conferência, tirando um cálculo, tirando um contra-cheque ou vendo pelo histórico de pagamento após a folha processada, tá bom? Qual relatório aparece o local e a unidade de trabalho juntos? Raoni, de cabeça, eu acredito que o da Senasp apareça, tá? E eu acho que o relatório da... Deixa eu ver aqui. Eu acho que este 15, servidores do órgão... Não é esse aqui. O 9 talvez apareça. O local de trabalho. Ó, local de trabalho, tá? Aparece no relatório número 9 do kit de relatórios de recursos humanos. Ele tem a informação aqui de local de trabalho. Ó. Tem a unidade de trabalho também, é possível. E aqui embaixo tem o local de trabalho. Ok? Aqui a gente tem essa informação. Temos mais alguma pergunta? Não? Então, lembrando novamente, gente, quem não fez ainda a confirmação de presença no nosso webinário, é só entrar lá na plataforma da Escola de Gestão e fazer essa confirmação de presença para que possa ser emitido o certificado. E eu acredito que nós vamos encerrar aqui a nossa reunião de hoje com a especificidade da unidade de organograma. Espero que tenha sido proveitoso desta forma. A gente tentou fazer da forma mais prática possível para os senhores. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu vou encerrar aqui a nossa transmissão. E qualquer situação, nós estamos à disposição através do e-mail do suporte ali da DGF. Acredito que os senhores já tenham, ou também podem entrar em contato conosco diretamente para que a gente possa sanar uma ou outra dúvida. A gente sabe que na hora da manutenção muitas dúvidas aparecem, né? Não é tão fácil quanto no momento da apresentação, mas estamos à disposição e volto a falar, né? O intuito aqui foi dar autonomia para os RHs nessas manutenções, para tirar um pouco desse medo, para desmistificar essa névoa que existe em cima da unidade de organograma, que sim, é muito importante, ela tem muitas consequências, mas com a responsabilidade inerente às nossas unidades de recursos humanos, aos nossos profissionais que atuam nessa área, que são competentíssimos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer e trazer para a nossa estrutura a realidade e a melhor informação possível dentro daquilo que nós temos condições. Tá bom? Eu desejo uma boa quarta-feira a todos e estamos à disposição na DGF para qualquer dúvida ou esclarecimentos. Tenham um bom dia e uma boa tarde.